Olá, pessoal! Chegou a hora de a gente mergulhar no gabarito da prova de direito dos contratos. Se bateu aquela dúvida em alguma questão, fica tranquilo. Nós vamos analisar juntos a lógica por trás de cada resposta, para não sobrar nenhuma incerteza. Pois é, o objetivo aqui não é só decorar qual era a letra certa, né? O mais importante é entender o raciocínio, o porquê de cada coisa. Vamos desconstruir os princípios do direito para sacar direitinho a estrutura que leva à resposta correta. Então, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo, os princípios que regem o direito contratual. Foi exatamente esse o tema da primeira questão da prova. Olha só, aqui está o ponto central que a questão queria testar. A liberdade de contratar, a tal da autonomia privada, não é absoluta. Ela não é um cheque em branco. Ela esbarra num limite muito importante, a função social do contrato. O que isso quer dizer na prática? Que nenhum acordo entre duas pessoas pode prejudicar a coletividade ou ferir a justiça social. É esse equilíbrio que manda no direito contratual de hoje. E aqui a gente tem um princípio que vai muito além do que está escrito no papel. A boa-fé objetiva não tem a ver com a intenção da pessoa, e sim com um padrão de comportamento que se espera de todo mundo. A lei, basicamente, diz que todo contrato já vem com deveres de lealdade e honestidade embutidos, sabe? Isso molda toda a relação. Certo. Saindo dos princípios gerais, vamos para um problema bem do dia a dia. O que acontece quando se compra uma coisa e só depois se descobre um defeito que não dava para ver. É exatamente disso que tratam os vícios redibitórios, o assunto da questão seguinte. Essa definição da lei é a chave para tudo. Se um defeito escondido faz com que o produto não sirva para nada ou diminua muito o valor dele, a lei está do lado do comprador. É uma garantia para não ficar no prejuízo por um problema que era impossível de notar na hora da compra. E esse número, 30 dias, é fundamental. No caso da prova, da placa de circuito do Zinho, que é um bem imóvel, o prazo é este. É o tempo que o comprador tem para reclamar depois que descobre o defeito. Perdeu o prazo, já era. E aqui está o pulo do gato da questão. A intenção do vendedor muda tudo. Se ele sabia do defeito, ou seja, agiu de má fé, a punição é mais pesada. Além de devolver o dinheiro, ele tem que pagar perdas e danos. Agora, se ele também não sabia, agiu de boa fé, a responsabilidade é menor. Agora, a gente entra num território um pouco mais arriscado, dos contratos. Vamos ver duas situações bem diferentes. O que acontece quando alguém perde um bem que comprou para uma outra pessoa e como a lei lida com contratos que dependem, basicamente, da sorte. Esse primeiro caso é o famoso contrato da esperança, que estava na prova. O risco aqui é todo de quem compra. O exemplo da pescaria é perfeito. Paga-se pela pescaria inteira de uma noite. O preço é devido mesmo que o pescador não pegue um único peixe. O que se compra, na verdade, é a chance. Em total contraste, nesse outro tipo de contrato, o risco é só sobre a quantidade ou a qualidade. O comprador só paga se a coisa realmente vier a existir. Se, por exemplo, a safra inteira se perde, o contrato é desfeito. A diferença parece pequena, mas juridicamente é gigante. A evicção é basicamente uma garantia contra uma surpresa bem desagradável. Imagina comprar algo e depois descobrir que uma terceira pessoa tinha um direito sobre aquele bem anterior à sua compra. A evicção garante que o vendedor tem que indenizar o comprador que perdeu o bem por causa disso. Agora, vamos para um tipo de contrato com o qual a gente lida o tempo todo sem nem perceber. Os de adesão. Aqueles que já vêm prontos, sem espaço para negociar. A lei, claro, tem proteções especiais para esses casos, como a gente viu na questão da Marta. Esse era o nó da questão. Um contrato com duas cláusulas dizendo coisas opostas sobre a taxa de juros. Como é que o judiciário decide um impasse desses? E a resposta está na lei, baseada no princípio de justiça. Quando o contrato é ambíguo, a interpretação tem que ser sempre a mais favorável para a parte que não escreveu o contrato, a que só aderiu. É uma proteção clara para a parte mais vulnerável da relação. E fiquem ligados nisso, que é muito importante. Ninguém pode ser forçado a abrir mão de direitos básicos num contrato de adesão. Se tiver uma cláusula tentando fazer isso, ela é simplesmente nula. Não tem validade jurídica nenhuma. Bom, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos passar o olho rapidamente nas regras de ouro que a gente viu aqui. Pensa nisso como os pilares que sustentaram todas as respostas certas da prova. Guardem bem esses pontos. A liberdade de contratar tem limites, a má-fé do vendedor sempre piora a situação dele, em contrato de adesão a dúvida favorece quem adere e não se pode abrir mão de direitos antecipadamente nesse tipo de contrato. Dominar isso é dominar o direito contratual. A teoria ficou clara, certo? Mas o verdadeiro desafio começa agora. É pegar todo esse conhecimento e conseguir enxergar esses mesmos problemas num contrato de verdade, no dia a dia.
É aí que o direito realmente acontece.